Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a indução eletromagnética. É um assunto muito interessante, né? E a gente vai discutir um pouquinho aí nessa aula de hoje. Bom, no nosso material, né, a gente vai encontrar aí indução eletromagnética na página 24. Vamos lá. Primeiramente, o que é indução eletromagnética? Indução eletromagnética é o fenômeno pelo qual aparece uma corrente elétrica induzida num circuito pela variação do fluxo magnético através dele. Então, esse é o conceito de indução eletromagnética. Nós vamos entender direitinho aí cada um desses conceitos, né, o que é cada uma dessas coisas. Quem descobriu esse fenômeno, quem estudou isso aí foi Michael Faraday, né? A gente também vai falar da lei dele aí no decorrer desse capítulo, né? Ele que teria observado, né, esse surgimento da corrente induzida a partir do campo da variação do fluxo magnético através de uma superfície qualquer. Bom, então vamos lá. Primeiramente vamos definir o que é tensão elétrica induzida. A gente já viu o que é tensão elétrica, né? Diferença de potencial, voltagem, né? Que é a quantidade de energia que é fornecida por unidade de carga, a gente definiu isso lá atrás. Mas o que seria essa tensão elétrica induzida que aparece aqui? Para a gente entender isso daí, vamos pegar aqui esse esquema que nós temos aqui, né? Onde a gente tem um fio metálico, uma barra metálica, né? Um material condutor, e essa barra, esse material condutor, ele está imerso num campo magnético que tem um sentido de entrada aqui no plano do papel, né? A bolinha com um xizinho aí. A gente vai pegar esse material condutor, vamos chamar ela de barra metálica, tá? Vamos pegar essa barra metálica e a gente vai movimentá-la aqui com uma velocidade v. Primeiramente, considerando que essa velocidade v, que esse deslocamento aconteça para a direita. Bom, nós vimos aí na sessão anterior que toda vez que a gente provoca ou que a gente tem um movimento de cargas elétricas dentro de um campo magnético, surge sobre essas cargas elétricas uma força magnética. Então, o que acontece? Quando a gente pega essa barra, né, que é feita de material condutor e, portanto, está cheia de elétrons livres ali no seu interior, e a gente provoca o movimento dela dentro desse campo magnético, esses elétrons livres passam a receber a ação de uma força magnética, porque agora eles estão em movimento dentro desse campo magnético. E nesse caso aqui, né, a velocidade v é perpendicular ao campo magnético, então está formando um ângulo de 90 graus. A força magnética, nesse caso aqui, é dada pela fórmula QVB. O sentido dessa força magnética é dado pela regra da mão direita, que a gente já aprendeu também. Nesse caso aqui, a gente tem o campo entrando no plano do papel, a velocidade v apontando para a direita, a força magnética estaria nas costas da mão para as cargas negativas. Por isso que a gente tem aqui o vetorzinho representando a força magnética apontando para baixo, né? Então, os elétrons livres, a tendência deles é deslocarem aqui para a extremidade inferior da nossa barra. Dessa maneira, já que a barra, pensando que essa barra, né, estivesse em equilíbrio eletrostático, na hora que esses elétrons livres vierem aqui para a extremidade inferior da barra, lá na extremidade superior vai ficar alguns prótons em excesso, alguns prótons sozinhos lá. Então, o simples fato da gente movimentar a barra dentro do campo magnético, a gente provocou ali uma separação de cargas, ou seja, eu vou ter a extremidade inferior carregada negativamente e a extremidade superior carregada positivamente. Né? Aqui está representado também a força elétrica, porque já que tem essa separação de cargas, né, vai surgir uma força elétrica sobre esses elétrons tendendo, né, a atraí-los ali no sentido do acúmulo de cargas positivas. Então há um equilíbrio aqui entre a força magnética e a força elétrica, tá? Mas existem as duas forças ali. O fato é que a gente tem uma extremidade carregada positivamente, uma extremidade carregada negativamente, ou seja, existe aqui uma diferença de potencial entre essas extremidades da barra, e é exatamente essa diferença de potencial que a gente chama de tensão induzida. Então, o fato da gente movimentar a barra com uma velocidade v dentro de um campo magnético B
fez surgir uma tensão induzida nessa barra. E aí, se a gente pegar essa barra e agora, ao invés de deixá-la livre dentro do campo magnético, a gente colocá-la de forma que ela feche ali um circuito elétrico, como está representado aqui, olha, a gente colocou, poderia ser um fio condutor dobrado aqui com esse formato, e agora a barra se move em contato com esse fio. Né? Então, o que acontece? Nós falamos que, movimentando a barra dentro do campo magnético, a gente provoca uma tensão elétrica induzida, que é representada, me esqueci de dizer, que vai ser representada por essa letra, né? Epsilon, a mesma letrinha que a gente aprendeu lá atrás da força eletromotriz dos geradores. Né? Então, aqui é a mesma coisa, é uma força eletromotriz induzida. Então, aqui, nessa barra, a gente tem uma força eletromotriz induzida e como agora a gente tem um circuito fechado, essa diferença de potencial, né, vai estabelecer nesse circuito uma corrente elétrica que é chamada de corrente elétrica induzida porque ela surge a partir da força eletromotriz induzida. Tá? Então, movimentando a barra metálica dentro do campo magnético, a gente estabeleceu nessa barra uma diferença de potencial e estando essa barra em contato com um fio condutor de forma a fechar um circuito ali, a gente estabelece nesse circuito uma corrente elétrica induzida. E aqui uma situação muito interessante é o seguinte, essa corrente elétrica induzida, ela tem uma característica especial, olha só. A gente sabe que o sentido da força magnética depende do vetor velocidade. Então, se a barra se move para a direita, a força magnética sobre os elétrons está apontando para baixo, como a gente já viu, né? E se a barra se move para a esquerda, a força magnética estaria apontando para cima, aqui nesse nosso esquema, né? Então, quando eu movimento a barra para a direita, eu tenho essa configuração aqui, carga positiva na extremidade superior e carga negativa na extremidade inferior, mas se eu deslocar a barra para um sentido oposto, para a esquerda, eu inverto o sinal dessas cargas. As cargas positivas vão ficar aqui na extremidade inferior e as cargas negativas na extremidade superior, porque a força magnética que age sobre os elétrons livres, ela muda de sentido. Só que aí, se a gente alternar os polos desse nosso, né, porque essa barra, na verdade, quando a gente fez essa separação de cargas, ela funciona como um gerador, como uma pilha, né? É ela quem está estabelecendo a corrente elétrica induzida aqui nesse circuito. Então, ela está atuando como se fosse uma pilha ali. Só que se eu inverto os polos dessa pilha, né, entre aspas, aí, chamando, eu vou inverter o sentido da corrente. Então, quando eu movimento a barra para a direita, eu tenho uma corrente num sentido, porque, né, corrente convencional aí, saindo do polo positivo, chegando no polo negativo. E quando eu movimento a barra para a esquerda, já que os polos vão ser invertidos, a corrente também tem o seu sentido invertido. Então, a gente tem, movimentando a barra para a direita, corrente num sentido, movimentando a barra para a esquerda, corrente em sentido oposto. Nós vimos que, quando isso acontece, né, quando os elétrons não têm um sentido único de deslocamento, a corrente é chamada de corrente alternada. Então, essa corrente induzida, que é produzida no circuito pelo movimento da barra dentro do campo magnético, é uma corrente alternada. Né? Então, essa descoberta, né, do Faraday, ela tem inúmeras aplicações no nosso dia a dia. Né? As próprias hidrelétricas, né, usam esse princípio. Né? Lá dentro das turbinas, um campo magnético que fica sofrendo variações dentro de um circuito ali para gerar essa corrente induzida. Então, na hora que a variação, o movimento lá das peças da turbina ocorre num sentido, a gente tem a geração de corrente num sentido, na hora que ela gira em sentido contrário, a corrente aparece em sentido oposto. Por isso que a corrente que é produzida nas hidrelétricas é uma corrente alternada. Tá? Então, a gente já definiu a tensão induzida, a força eletromotriz induzida e a corrente elétrica induzida. Como calcular essa tensão induzida? Bom, aqui a gente usa, né, umas formulazinhas que a gente aprendeu lá atrás. Né? Nós já falamos lá atrás que num campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é o produto desse campo pela distância entre as placas, né, carregadas eletricamente. Aqui tem um sinal de menos, nós não vamos preocupar
com esse sinal aqui não, tá? No nosso caso que a gente está analisando aqui, a diferença de potencial é a tensão induzida, é a força eletromotriz induzida. E a distância entre as placas, que seria a placa positiva e a placa negativa, é o comprimento L dessa nossa barra, desse fio condutor, dessa barra como a gente está chamando. Então, epsilon é igual a E vezes L. Se a gente isola o E aqui, não estou preocupando com esse sinalzinho aqui, tá bom? Então, o campo elétrico é a força eletromotriz dividido pelo comprimento da barra. Falamos que numa situação de equilíbrio, a força elétrica é igual à força magnética que está agindo ali sobre aquela carga, né? E aí a gente sabe que força elétrica é E vezes Q, e força magnética, já que o ângulo ali é um ângulo de 90 graus, né, entre a velocidade e o vetor velocidade e o vetor campo magnético, a força magnética é dada por QVB. Se a gente iguala essas duas expressões, olha, QVB é igual a E vezes Q, a gente vai poder cortar o Q, porque é a mesma carga, né, então esse Q some, e sobra apenas E é igual a Q vezes V. Só que o nosso E é epsilon vezes L. Então, a gente vai ter epsilon vezes L, epsilon dividido por L, é igual a Q vezes, Q não, V, eu cortei o Q, o B aqui, né? Aqui a gente vai cortar o Q, tá? Então, aqui não é Q, aqui vai aparecer olha, aqui eu corto o Q na força magnética com o Q da força elétrica. Então, fica E é igual a V vezes B. Mas o E é epsilon sobre L. E lá na força magnética sobrou V vezes B apenas. Então, se a gente isola o nosso epsilon, que é a nossa tensão induzida, esse E, a gente vai multiplicar cruzado isso daqui, né? Vai ficar epsilon é igual a L, que multiplica V vezes B. Então, essa é a expressão que a gente tem para determinar a tensão induzida que vai aparecer naquela barra que está se movendo dentro do campo magnético. Tá? Dando prosseguimento aí para a gente poder falar da lei de Faraday, né? E aí finalizar com a questão da indução eletromagnética, a gente precisa conhecer o conceito de fluxo magnético. Essa ideia de fluxo magnético, a gente pode fazer uma analogia com o conceito que a gente já tem para fluxo, né? O fluxo de água através de uma torneira, a quantidade de água que sai através dela por unidade de tempo, né? Então, aqui dá para a gente fazer uma analogia. Para a gente entender o que é o fluxo magnético, vamos considerar aqui essas três situações que estão aqui. Ó. Nós temos uma superfície retangular que está girando dentro de um campo magnético, no caso aqui, horizontal para a direita. Então, a gente pode observar que, à medida que ela vai girando, a quantidade de linhas de campo que furam essa superfície, que atravessam essa superfície, ela vai variando. Olha, quando a gente tem aqui um ângulo θ, diferente de 0 e diferente de 90, a gente tem uma certa... detalhe que o ângulo θ aqui, pessoal, é formado entre a normal, que é essa linha vermelha perpendicular à superfície, e as linhas de campo. Tá? Então, esse ângulo θ sempre vai ser o ângulo entre a normal à superfície, que é sempre perpendicular a ela, e o campo magnético, as linhas de campo magnético. Então, nessa primeira situação, né, a gente tem um θ ali entre 0 e 90, a gente tem uma certa quantidade de linhas atravessando a superfície. Se a gente coloca essa superfície paralela às linhas de campo, a gente não tem nenhuma linha atravessando, perfurando a superfície. Já se eu coloco a superfície na vertical aqui, de forma que o ângulo entre a normal e as linhas de campo seja de 0 grau, a gente tem uma quantidade máxima de linhas que está atravessando a superfície. Então, esse fluxo magnético ele é definido como produto entre o campo magnético, a intensidade do campo magnético, pela área dessa superfície, vezes o cosseno do ângulo entre a normal, a superfície e as linhas de campo. Tá? Então, ele dá uma ideia para a gente da quantidade de linhas que atravessa aquela superfície. Né? Então, é B vezes A cosseno alfa. O B aqui é a intensidade do campo magnético, o A é a área da superfície e o alfa, né, ali o ângulo formado entre a normal e as linhas de campo.
esse fluxo magnético vai estar sendo representado por essa letra grega, φ maiúsculo, tá? E ele é medido no sistema internacional. A gente já falou que o campo magnético é medido em Tesla no sistema internacional e a área no sistema internacional é medido em metro quadrado. Então, o fluxo magnético no sistema internacional ele vai ser medido em Tesla vezes metro quadrado. Só que, como a gente já vem falando, né, na física muitas vezes eles homenageiam o cientista colocando o nome dele como unidade de medida. Nesse caso aqui, eles homenagearam o cientista colocando o nome dele como unidade de fluxo magnético, que é o Weber. Tá? A gente vai representar aí por WB. Tá? Então, o Tesla vezes metro quadrado é a mesma coisa que o Weber. Bom, então a gente já definiu tensão induzida, que é aquela diferença de potencial que aparece na barra quando a gente movimenta ela dentro do campo magnético, né? Passa a agir uma força magnética sobre os elétrons livres da barra metálica, que faz uma separação das cargas. Uma extremidade da barra fica positiva, outra extremidade negativa. Aquela aquela barra se comporta como uma pilha, um gerador. Quando essa barra está ligada a um circuito elétrico, estabelece-se ali uma corrente elétrica induzida, né? O fluxo magnético dá uma ideia para a gente da quantidade de linhas de campo magnético que atravessam uma determinada superfície. Tá? No sistema internacional ele é medido em Weber, que é a mesma coisa que Tesla vezes metro quadrado. Bom, a gente definiu isso tudo para chegarmos aí na lei de Faraday. Como eu disse lá no início, o Faraday foi o cientista que observou, né, o surgimento dessa corrente induzida, dessa força eletromotriz induzida quando variava-se o fluxo magnético através de uma determinada superfície. E isso, né, provocou uma verdadeira revolução lá na época dele, né, do eletromagnetismo. Né, a partir dessa descoberta, conseguiu produzir os dínamos, que é utilizado aí na própria hidrelétrica, como eu falei agora há pouco. Esses dínamos são utilizados, aí, por exemplo, acredito que vocês, de repente, talvez até nunca viram, mas eles foram utilizados nas bicicletas mais antigas para se produzir um farol, né? Acoplava-se esse dínamo na bicicleta de forma que ele girava, né, em contato com a roda, variando ali o fluxo magnético, fazendo surgir a corrente induzida que alimentava o farol. Então, assim, a descoberta dele trouxe aí inúmeras possibilidades, né, para se trabalhar. Mas qual que é então a lei de Faraday, né? O Faraday, ele observou aquilo que a gente acabou de analisar agora há pouco, que quando a gente provocava uma variação do fluxo magnético, ou seja, quando a gente movimenta essa barra para a direita e para a esquerda, como a gente analisou ali agora há pouco, na verdade o que nós estamos fazendo aqui é alterando o fluxo magnético dentro daquele circuito. Ou seja, nós estamos alterando a quantidade de linhas de campo magnético que estão atravessando o nosso circuito. Quando eu desloco ela para a direita, eu aumento a quantidade de linhas. Quando eu desloco ela para a esquerda, eu diminuo a quantidade de linhas. Então, esse movimento de vai e vem para a direita e para a esquerda, a gente está alterando, a gente está variando o fluxo magnético. E é essa variação do fluxo magnético que faz surgir a corrente induzida. Então, o Michael Faraday ele observou que essa tensão induzida que aparece ali e que é a responsável por fazer surgir a corrente induzida, ela varia diretamente com o fluxo, sendo tanto com a variação do fluxo, tá? Essa força eletromotriz induzida ou essa tensão induzida, ela é tanto maior quanto maior for a variação do fluxo, e quanto mais rápido a gente fizer essa alteração, ou seja, quanto menor for o intervalo de tempo, maior vai ser a tensão induzida, a força eletromotriz induzida. Aqui, esse sinalzinho de menos, pessoal, que aparece aqui, é só para indicar que essa força eletromotriz que está aparecendo ali, ela é oposta à variação do fluxo. Tá? Então, aqui, se a gente quiser desprezar o sinalzinho de menos ali, também não tem problema não. Fica epsilon é igual a ΔΦ sobre ΔT. Então, essa é a lei de Faraday, ou seja, quando a gente provoca uma variação no fluxo magnético através de um circuito qualquer, a gente faz surgir uma força eletromotriz induzida que vai estabelecer naquele circuito uma corrente elétrica induzida.
É muito importante, pessoal, a gente destacar aqui o seguinte: o que faz surgir essa força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético através da superfície, através do circuito. Porque eu posso ter, por exemplo, se eu deixar essa barra parada aqui numa determinada posição, onde ela está representada aqui, olha, se eu deixar essa barra parada, eu vou ter fluxo magnético através do meu circuito, mas eu não tenho corrente induzida, tá? Porque o que provoca, o que faz surgir a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo. Então, a gente só tem força eletromotriz induzida e consequentemente, corrente induzida quando há uma variação do fluxo magnético através do circuito. Portanto, somente quando eu movimentar essa barra para a direita e para a esquerda, aparece a força eletromotriz induzida e a consequente corrente induzida, corrente alternada, diga-se de passagem, como nós já analisamos lá atrás. Então, essa é a lei de Lenz, né? A variação do fluxo magnético através de um circuito, de uma superfície qualquer, faz surgir uma corrente elétrica induzida nesse circuito. Aqui tem um esqueminha que retrata para a gente essa situação, olha só. Aqui nós temos uma bobina, isso aqui ilustra para a gente o que acontece lá na hidrelétrica, tá? É mais ou menos isso que a gente tem lá. Nós temos uma bobina, aqui um fio de cobre enrolado, né, várias vezes, dando várias voltas ali. As extremidades dessa bobina estão ligadas a um galvanômetro, lembrando que o galvanômetro é aquele aparelho utilizado para medir correntes elétricas de baixa intensidade, um aparelho bastante sensível, né? E uma pessoa vai movimentar esse ímã para cima e para baixo dentro dessa bobina. Quando ela faz esse movimento para cima e para baixo do ímã dentro da bobina, ele está produzindo uma variação do fluxo magnético. Aumenta o fluxo quando ele coloca o ímã dentro da bobina, diminui o fluxo quando ele puxa o ímã para cima. Então, existe um campo magnético criado por esse ímã e essa variação, né, desse fluxo magnético dentro dela faz surgir uma corrente elétrica induzida que vai ser indicada lá pelo nosso galvanômetro, tá? Então isso aqui ilustra como que ocorre, né, o surgimento aí da corrente induzida a partir dessa lei de Faraday. Mais uma vez destacando, o galvanômetro só vai indicar a presença de corrente enquanto houver movimento do ímã para cima e para baixo. Se eu deixar o ímã parado numa determinada posição aqui, o galvanômetro não vai indicar a presença de corrente, porque só há o surgimento da corrente induzida quando há variação do fluxo magnético. Ok? Então essa é a primeira parte da nossa indução eletromagnética, tá? E eu vou dividir a aula em duas partes, vou parar por aqui hoje. Na próxima a gente fala sobre a lei de Lenz, tá? Que aí a gente vai determinar o sentido dessa corrente induzida. Tá certinho? Então por hoje é só, um abraço e até a próxima.